Olá, esta é a aula 5 do curso de expansão de matemática para os alunos do primeiro ano do ensino médio, onde nós estamos fazendo a correção das 20 questões da prova paulista do referente ao segundo bimestre. E a questão 17 é um tema de função e diz o seguinte: dada a função de R em R, aqui é uma simbologia dos números reais, né? Então ele está falando que pode ser qualquer número real aqui substituído aqui e vai ter uma resposta nos números reais também. E aí ele deu dois critérios aí no exercício, falou f de x, e aí nós vamos usar o primeiro critério, que é 2x menos 1, se o x for maior ou igual a 5, e nós vamos usar o segundo critério se o x for x menos 1, menos x mais 1, se x for menor ou igual a 5. E a gente precisa determinar o f de menos 4, ou seja, nós vamos ter que calcular aqui neste exercício para x, né, porque é o valor que foi substituído, x igual a menos 4. Aí talvez vai ser a dificuldade de saber qual das duas que vai usar. Porque o critério é menos 5 e mais 5. Menos 4, ele é maior ou menor que menos 5, tá? Então eu vou fazer aqui só mais ou menos aqui para explicar para vocês. O zero aqui vai determinar os números negativos, tá? E para chegar no menos 5, vou pôr aqui no final dessa reta numérica, só para vocês entenderem, eu tenho que passar no menos 4. Certo? O menos 4 ele vem antes, tá? E aí a gente costuma comparar com dinheiro para identificar o seguinte: para quem vai pagar essa determinada dívida, né? Quem está devendo mais, quem está mais pobre, vamos dizer assim, quem deve menos 5 ou quem deve menos 4. Então quem deve menos 4, ele tem mais condição aí de pagar a sua dívida, ele deve menos. E quem deve menos 5, ele está, vamos dizer assim, um pouco mais pobre, né? Um real mais pobre. Isso implica dizer o seguinte, que o menos 4 ele é maior do que menos 5, porque quem deve menos 4 deve menos do que deve menos 5, tem mais condição de pagar a dívida. E isso implica dizer que ele é maior, certo? Significa então que nós vamos usar o primeiro critério, que é esse daqui, ó. Nós vamos usar esse primeiro critério para fazer o cálculo, tá? Porque se você usar o critério errado e não entender esse conceito, aí você vai, obviamente, responder o exercício errado. Então, nós vamos usar 2x menos 1 para resolver este exercício e no lugar do x, obviamente, nós vamos substituir o menos 4. Então, o cálculo vai ficar assim, ó, 2 vezes o menos 4 menos 1. 2 vezes o menos 4 vai dar menos 8, menos 1. Menos 8 menos 1 é igual a quanto? Se eu devo 8, devo 1, fico devendo 9, tá? E isso corresponde à alternativa I, certo? Então, essa questãozinha aí, provavelmente muita gente errou. Bom, questão 18, o tema é inequação, e diz o seguinte: qual das alternativas representa a inequação do gráfico? Então, nós temos um gráfico que é uma função do primeiro grau que tem a seguinte estrutura: y igual a x mais b, tá? Onde esse a determina, aqui no caso a, ele é um número positivo, porque a função ela é crescente, e o valor do b é esse ponto aqui, o b é igual a 1 positivo. Então, nós vamos analisar as alternativas e vamos ver qual inequação que corresponde a isso, tá bom? Então, nós vamos ver o seguinte, ó, o ponto que eu marquei aqui, ele tem quais coordenadas? Ele tem 0 para x, que é o primeiro x, depois o y, ordem alfabética, né? E 1 para o y. Com esse ponto só a gente já consegue resolver o exercício. Então, isso implica dizer que o valor do y, ele é o quê? Ele é igual, naquele caso lá, a x mais 1.
certo? Por que x mais 1? Se o valor do x é igual a 0, então aqui vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1. Tá? Então, ou seja, o valor do x ali, o valor do y, eu preciso somar mais uma unidade para dar o valor do y é dado com o valor do x mais uma unidade, certo? Então, essa aqui é uma situação que a gente tira desse valor. Aí o que nós vamos perceber? Com essas informações, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos eliminar algumas alternativas. A alternativa A, que diz que y é menor ou igual a x. A alternativa B também, que diz que o y é maior ou igual a x. A alternativa E, vou pegar só a parte final, só para ficar mais fácil, que diz que o y é menos 1, tenho que tirar 1, tá? Então está ao contrário. Então, dessa primeira observação que a gente fez no gráfico, nós ficamos com duas alternativas. E aí a gente tem que prestar atenção no sinal. O primeiro, C, diz o seguinte, que o valor do y é igual ou menor, né, do que o valor do x, tá? X mais 1, não é? E aqui fala que é maior. Tá? Então, qual das duas que nós vamos utilizar? Com aquele ponto que a gente marcou, x e y, sendo o x igual a 0 e o y igual a 1, tá? A gente percebe que os valores do y, eles são o quê? Eles são, de acordo com o gráfico, tá? Também a gente tem que olhar, eles estão abaixo aqui, tá? Eles estão abaixo dos valores aqui em relação ao y. Isso implica dizer o quê? Que ele é menor, né? Os valores do x, já que eles estão abaixo, né? Aqui, os valores do y, então, implica dizer que ele é menor, tá? Então, a gente vai ver a alternativa que diz isso. Tem uma que diz que é maior, essa parte que está destacada seria para cima, tá? É maior do que a reta que está passando. No caso aqui, os valores estão abaixo, significa que é menor. E aí, a única alternativa que fala sobre isso é a alternativa C, que diz que os valores do y é igual ou menor do que os valores de x mais 1. E aí, só para finalizar o exercício, que essa parte de interpretação é difícil, a parte de cima seria maior, tá? Maior do que os valores que estão representados no gráfico aí, tá bom? Próxima questão também é um tema de inequação, e essa aqui é um pouquinho mais difícil, que envolve alguns temas de geometria junto com a ideia de inequação. E a questão 19 diz o seguinte: o triângulo ABC, certo? Marcado por 2 pontos, e no retângulo DEG e F estão indicadas as medidas dos seus lados, tanto do triângulo quanto do retângulo. Qual o maior valor absoluto que x pode assumir para que o perímetro deste retângulo seja menor que o perímetro do triângulo? Então, uma questãozinha aqui bem difícil, porque nós vamos ter que interpretar a ideia aqui de geometria, tem alguns temas de geometria também, e nós vamos ter que analisar a alternativa. Bom, vamos primeiro entender o que é o perímetro. O perímetro é a soma dos lados de uma figura. É como se eu pegasse todas essas partes, né, lineares aqui, retas, e transformassem em uma única reta. Isso que a gente chama de perímetro, tá? Com atenção aqui nas medidas do retângulo, porque são lados pares, né? Ou seja, aqui é 10, a parte de baixo, a base, também será 10, que é a mesma medida. Se aqui é x, aqui também será x, certo? E aí nós vamos ter que achar uma relação, e no caso aqui, a soma do perímetro do retângulo tem que ser menor que o perímetro do triângulo, tá? Então nós vamos montar, começando com
o retângulo, seguindo o que está no texto, né? Qual o valor que pode assumir o valor x aí do perímetro do retângulo que seja menor, tá? Do que o perímetro aí das duas figuras. Então vou começar fazendo o seguinte, ó, vou colocar todas as letras bem passo a passo, vou colocar bem aqui em cima. Então vou começar com x mais 10 e de novo, né, x mais 10, porque são 4 lados que tem o retângulo. E aí nós vamos colocar menor do que a soma desses camaradas aqui que estão representados aí no triângulo aqui. Então vai ficar 2x mais 2x mais 5. Bom, vou agrupar os números e as letras. Aqui no caso aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter x mais x vai ser 2x e 10 mais 10 dá 20. Então vai ficar 2x mais 20 menor que 2x mais 2x vai dar 4x mais 5. E aí como é que a gente resolve isso daqui? Letra para um lado e número para o outro. Então vou fazer o seguinte, ó, aqui é 4 positivo, então vai ficar 4 negativo. Então vai ficar 2x menos 4x menor, esse 20 ele está positivo, o contrário de positivo é negativo, então vai ficar 5 menos 20. Tá? Então eu tenho 2, devo 4, fico devendo 2, então vai ficar menos 2x menor que 5. Menos 20 vai dar menos 15. E aí, para a gente encontrar o valor do x, basta fazer o quê? Basta dividir, né? Basta dividir esses dois camaradas aqui. E aí é uma equaçãozinha um pouquinho complicada, porque vai trabalhar com os números negativos. Eu vou fazer aqui no canto aqui, só para a gente observar. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar x, eu vou colocar o x aqui, tá? Esse menos 2, ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, então eu vou escrever o seguinte, ó, vai ficar menos 15 dividido por menos 2, e aí nós temos dois números negativos e a gente sabe que a resposta é positiva, a gente já fez algumas relações sobre isso na aula. Então a gente vai escrever que o valor do x tem que ser menor que 15 sobre 2. Daria até para fazer essa divisão aqui, mas as alternativas que tem aí na questão, elas se referem a alternativas com fração, então não precisa dividir. E a alternativa correta, que indica que o x tem que ser menor do que 15 sobre 2, que foi o que a gente chegou aí após resolver a inequação, é a alternativa D, que está aqui, né, como a representação aí do número. Questãozinha um pouquinho complicada de fazer, né? Bom, e a última questão envolvendo a prova paulista, a 20ª questão, que é o tema de sequência e que diz o seguinte, a 20ª questão. Se um termo AN, que é a representação aí da simbologia das sequências, qualquer de uma sequência é dado por, aí está aqui, ó, AN é igual a N sobre N menos 3, onde esse N e esse N aqui também representa a posição do termo, só para a gente lembrar a notação de sequência. O termo A2 significa dizer o quê? Que nesta equação que o exercício deu aqui, né, ou melhor, a lei de formação, AN é igual a N e aí embaixo N menos 3, nós vamos substituir que número no lugar do N? O 2. Então vai ficar A2 vai ser igual a 2, que é o valor do N, sobre 2 menos 3. 2 menos 3 costuma dar menos 1. Então nós vamos ter o seguinte, que o 2 vai ser igual, vai ser dividido por menos 1. E isso aqui eu tenho uma divisão de números, um positivo e um negativo. Isso implica dizer que o número
o A2 aí, né, o segundo termo, vou colocar aqui na parte de baixo, vai ser igual a quê? Menos 2, tá bom? Então, isso corresponde à alternativa B, que é a alternativa correta, e com isso nós finalizamos a sequência de aulas envolvendo a prova paulista do segundo bimestre e finalizamos aí também o curso de expansão do terceiro bimestre, consequentemente no quarto bimestre retomaremos no início do bimestre, tá bom? Um abraço a todos, até!